Bom, essa será a apresentação sobre os recursos multimídia da rede social Facebook, a disciplina Multimídia sobre IP, aluno Elbert Luiz Paulino, professor Reni. Um breve histórico e características. Essa rede social foi lançada em 4 de fevereiro de 2004, criada pelo Mark Zuckerberg e mais 3 amigos da faculdade. Mais de 1 bilhão de usuários ficaram ativos em outubro de 2012, sendo essa considerada a maior rede social do mundo. O cadastro de usuários acima de 13 anos tem uma média de 316 mil cadastros por dia. Estudos recentes mostram que há uma grande influência dessa rede social na cultura, na política e na opinião pública, em especial nos Estados Unidos e Europa. Essa rede social tem gerado receitas através de publicidade, destaques patrocinados no feed de notícia dos usuários. Em novembro de 2007, houve a criação do Facebook Ads, que, através da troca de informação com amigos do Facebook e compartilhamento de atividades na rede social, algumas empresas parceiras hospedadas no site podem oferecer produtos e serviços como estratégia de marketing e venda. Em abril de 2011, o Facebook permitiu fazer chamadas de voz via chat através do serviço T-Mobile Bobsled. Em junho de 2011, houve uma parceria com o Skype a fim de permitir videochamadas através do webcam. Em março de 2014, ocorreu uma crise de privacidade devido a uma denúncia feita por Edward Snowden, em que a privacidade dos serviços de multimídia passaram a ser questionadas, uma vez que programas de vigilância eletrônica, o PRISM, da Agência Nacional dos Estados Unidos, puderam obter acesso irrestrito a dados de correios eletrônicos, vídeos, fotos, conversas de áudio, arquivos transferidos e conversas usando serviços de voz sobre IP. E em agosto de 2015, o Facebook passou a permitir conversas ao vivo e postagem dos vídeos na linha. As razões para se estudar o Facebook estão no fato justamente de ser a maior rede social do mundo, e é interessante que se compreenda melhor as técnicas e as tecnologias envolvidas no serviço de multimídia, conhecendo os formatos de arquivo de áudio e vídeo, os formatos que são suportados e compreender as técnicas de codificação utilizadas. Bom, essa aí é uma tela de login que o usuário pode fazer seu cadastro, né? Uma tela bem intuitiva mesmo, bem direta. O usuário fazendo seu cadastro, ele pode fazer seu login depois por aqui, ou utilizando seu e-mail ou utilizando um telefone. Aqui você tem uma tela principal, depois de ter feito todo o cadastro, você tem a tela principal, que é o feed de notícias, e aqui você tem acesso às suas mensagens, aos seus aplicativos, no caso jogos, você tem acesso à postagem de seus amigos ou de páginas específicas, você pode adicionar fotos ou vídeos, criar um álbum de foto e compartilhar. Tudo isso pode ser feito de maneira que você controle a sua privacidade, entre aspas, né? Quando você clica na sua foto do Facebook, no caso, por exemplo, tem esse moço aqui, se você clicasse na foto dele, você iria ver uma página semelhante a essa, que é o mural. E no mural você tem acesso, destaca várias informações pessoais e profissionais, suas postagens recentes, suas atividades, seus principais gostos, pessoas que te seguem, etc. A rede social tem tido um crescimento estrondoso aproximadamente a partir de setembro de 2008. Para começar, essa rede social começou em Harvard, com apenas algum grupo limitado de universitários. Depois foi se espalhando para outras universidades e foi crescendo dessa forma. De maneira que, em outubro de 2015, já se atingiu a faixa de 1,5 bilhão de usuários no mundo todo. O tipo de multimídia suportada nessa rede é de áudio, vídeo, chamadas de voz, chamadas de vídeo, conversação em textos, imagens. Porém, nesse trabalho a gente vai dar um foco muito maior para a apresentação em vídeo. Os formatos suportados de vídeo no Facebook, no caso, você pode fazer um upload de arquivos com a seguinte extensão: 3G2, 3GP, 3GPP, que são arquivos, que são formatos já conhecidos por serem bastante utilizados em dispositivos móveis, como smartphones. Formatos AVI, DivX, FLV, que são formatos proprietários,
MP4, MPEG, MPEG-4, MPG e M4V, que são todos da família MPEG-4, MOV e QT, que são formatos do QuickTime da Apple, OGV, que é um formato que vem do OGG, só que aí no caso é para vídeo, VOB, que é um formato utilizado nos DVDs, MKV, que é um novo formato que está sendo bastante utilizado em softwares livres, e WMV, que é utilizado no Windows. Em especial, a empresa recomenda que você utilize e já faça o upload no formato MP4 ou MOV, justamente para que você tenha uma menor perda de qualidade. Algumas recomendações e restrições. É altamente recomendável que os vídeos que você vai fazer upload não sejam de tamanho muito grande, nem de qualidade muito baixa, e que seja de preferência reproduzível em qualquer player. A razão disso é que o Facebook ele transcodifica vídeos, todo vídeo que você manda para lá, eles vão converter isso para o padrão H264, e para áudio no formato AAC, a uma taxa de amostragem de 44,1 kHz e uma taxa de bits de 128 kbps, ou seja, se o seu vídeo for superior a essas características, você vai ter uma grande perda de qualidade. Outra coisa é que as videochamadas são suportadas apenas nos navegadores Firefox, Chrome e Opera, portanto fica excluído o Internet Explorer e o Microsoft Edge. A resolução máxima permitida para um vídeo enviado é de 720p, que no caso é uma resolução de 1280 por 720, e tamanho máximo permitido 1 GB ou 20 minutos de duração. Bom, já que o padrão H264 é o padrão utilizado no Facebook, então nós vamos discutir um pouco mais sobre ele agora. Esse padrão, que é um padrão de compressão de vídeo, é baseado no MPEG-4 parte 10. Ele foi lançado em maio de 2003 e o objetivo dele era oferecer um bitrate muito menor do que os padrões anteriores, porém mantendo o mesmo nível de qualidade. Ele permite colocar o dobro de canais em uma mesma taxa de transmissão de dados, e a compressão de arquivos tem que levar em consideração o seu tipo de cenário. Por exemplo, se você tem um vídeo de jogo de futebol, é totalmente diferente de um vídeo de paisagem. Um vídeo de paisagem você tem que dar muito mais foco às cores, ao contraste, ao brilho, enquanto num jogo de futebol você pode esquecer um pouco esses fatos, né? Pode não dar tanta importância para eles, ou seja, utilizar menos bits para decodificar esse tipo de coisa. Vocês vão ver para frente, está mais relacionado com alguns outros padrões aí de transformação, e você pode dar mais atenção para a ideia do movimento mesmo, tentar manter uma dinâmica maior entre os quadros. O padrão H264 é oriundo do H261, que herda vários padrões, por exemplo, conversão do padrão RGB para crominância e luminância, que é o YCBCR. Ele utiliza também transformada discreta em cossenos no sinal mostrado. Ele utiliza também quantização, que no caso é um processo irreversível, que vai reduzir um pouco a qualidade das imagens, dos quadros utilizados nos vídeos, porém vai diminuir bastante também os bits que serão enviados, permitindo uma maior fluidez no conteúdo de streaming. Varredura zigue-zague, nós vamos explicar mais para frente, e predição temporal e espacial, que permite com que você prediza o que vai acontecer no quadro seguinte, baseado no quadro anterior. Bom, em especial, as imagens JPEG são codificadas com blocos de 8 por 8 pixels. E aí no padrão H264 não é mantida essa obrigatoriedade nas imagens. Você pode utilizar tamanho de blocos variáveis, de 4 por 4 até 16 por 16. Isso vai aumentar a curicidade e precisão. E você também pode usar até 32 quadros de diferença, ou seja, o seu vídeo, na verdade, ele pode ter uma grande diferença de um quadro para o outro depois de 32 quadros na sua imagem. Enquanto isso, você codifica apenas a diferença entre o quadro posterior e anterior e envia apenas a codificação desse erro de quantização. O padrão também H264 utiliza filtros antiblocos, que eu vou mostrar mais para frente a diferença de qualidade que dá entre um vídeo em H264 e um vídeo AVI, por exemplo. E tem um aumento na proteção contra erros, porque ele utiliza a reordenação dos blocos e também transmite quadros extras para gerar algum tipo de redundância. A aplicação de uma transformada DCT também vai acontecer nos erros de quantização, justamente para diminuir ainda mais os bits que são enviados. Um exemplo de transformada discreta em cossenos são essas figuras. Cada uma dessas figuras está representando algum padrão na imagem que foi codificado.
E cada um desse padrão vai ser multiplicado por alguns coeficientes que a gente chama de peso. Quanto mais a noroeste você estiver desse quadro, no caso, por exemplo, você representaria por esse quadrinho branco aqui, esse pixel branco, maior vai ser o valor do seu coeficiente. E à medida que você vai descendo, aqui na região sudeste, você já tem coeficientes que estão tendendo a zero. O que isso significa? Que aqui você tem uma grande reunião de energia e aqui você tem uma reunião muito menor de energia. E essa reunião de baixa energia e alta frequência é praticamente imperceptível ao olho humano. Portanto, você não precisa decodificar isso daí e pode utilizar menos bits na codificação do vídeo. Um exemplo de quantização está nessa imagem. Repara que a imagem original é à esquerda e a imagem original à direita. Você tem uma perda ali nas cores e talvez um pouco na nitidez também. Porém, isso vai fazer com que você reduza drasticamente o número de bits a serem enviados, fazendo com que o seu vídeo possa ser reproduzido com maior velocidade e menos atrasos. Essa é a varredura zigue-zague. No caso, você tem aqui no lado esquerdo o zigue-zague de forma progressiva, em que você segue tudo bem linear aqui. E você tem o zigue-zague de varredura entrelaçada, que segue um outro padrão. A razão de você ter que fazer um zigue-zague é justamente você, depois que você faz uma quantização daquelas matrizes que vão ser geradas pela transformada discreta em cossenos, vai ter matrizes cheias de zeros. E essas matrizes de zeros, elas vão gerar um certo tipo de redundância, que pode ser codificada de alguma outra forma. Então, uma forma de você melhorar essa codificação e gastar menos bits ainda em transmissão é você fazer uma varredura zigue-zague. Ela vai reordenar os coeficientes e vai agrupar os coeficientes não nulos naquela matriz DCT. Aqui um exemplo também, entre uma imagem e outra. Aqui na primeira imagem você não tem compensação de movimento e na segunda você tem compensação de movimento. O que é isso? Quer dizer que na primeira imagem você codifica toda a diferença entre a imagem posterior e anterior, gerando aqui, no caso, isso aqui é a diferença entre uma imagem e outra. E na de baixo você não codifica tudo, mas uma certa parte que é julgada mais importante. Ao se fazer isso e transmitir apenas esses bits relativos a essa imagem, você resolve alguns problemas também de bits a mais, que seriam desnecessários. Repara que entre uma cena e outra é praticamente a mesma coisa, porém na de cima teria que transmitir. Aqui é um caso de exemplo de filtro antibloco. Alguns vídeos antigamente, por exemplo, o padrão AVI, era fácil você perceber algum tipo de blocos. Por exemplo, na face dessa imagem aqui, na face desse rapaz aqui, você pode notar que tem uma grande descontinuidade na cor, mostrando aqui uma figura geométrica, semelhante a um bloco mesmo. Isso não acontece mais no padrão H264, devido à utilização de filtros antiblocos, que são filtros em que os vizinhos vão poder cooperar com os outros vizinhos, pixels vizinhos, né, de forma a filtrar, tornar essa diferença menos abrupta. Essas são minhas referências bibliográficas. Quem tiver alguma curiosidade pode dar uma olhada. Tem conteúdo bastante completo, inclusive nesse resumo aqui, nesse relatório do aluno Thiago, da PUC Rio. Tem um histórico também sobre o Facebook, tem um histórico também sobre os formatos MPEG no Wikipedia. Muito obrigado pela atenção. É isso aí.